vamos precisar mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus Cristo e agradecer por mais esta noite, por mais este momento de estudo, meditação, e que todos possam estar envolvidos sobre a vossa função, a vossa luz, sobre o vosso amor. Muita paz e luz para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Aline. Bem-vinda entre nós. Obrigada a você. Raquel, Olá. quando você quiser. Então, o tema de hoje que ficou comigo foi a página Cristo na Arte e no Coração, do Vinícius, nas Pegadas do Mestre. Então, então, fiquei com Cristo na Arte e no Coração. Então, para mim, Deus foi o princípio de tudo, a causa primária de todas as coisas, e por este fato, Ele é o Criador de tudo, o que conhecemos e também do que atualmente desconhecemos. E Ele cria infinitamente. E por isso eu tenho Ele como artista dos artistas, né? Mas o que seria arte? Daí tem a pergunta 161 do Consolador. O que é arte? A resposta é: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibratas do sentimento humano ao som da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. A arte é uma expressão que o espírito pode encontrar na terra de exercer sua sensibilidade e enxergá-la nos outros. Então, podemos entender que quando a arte procura produzir o bom e quando está harmonizada com a ética, ela é capaz de nos tocar, fazendo com que vibremos ideais de bondade. Da mesma forma, quando a arte não está harmonizada com esses ideais, ela é capaz de nos fazer vibrar nos ideais da nossa animalidade e egoísmo. Então, essa capacidade que a arte tem, os artistas têm, seria tipo... o artista seria um ser evoluído? Tipo, se eu quiser evoluir, rapidamente, é só eu aprender as técnicas artísticas? E, se não, o que caracteriza um verdadeiro artista? Temos a pergunta 163. Pode alguém se fazer artista tão só pela educação especializada em uma existência? A resposta: a perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultantes das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual. Porquanto o gênio, em qualquer sentido nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Podemos entender que o artista é um indivíduo que viveu várias experiências de vida. Seria um espírito muito antigo, muito sensibilizado,
e, por esse fato, mais próximo de Deus, o artista dos artistas. Seriam esses tipos de personalidades missionários de Deus enviados para nos mostrar o caminho correto? A pergunta é 622 do Livro dos Espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta. Individualmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Todo artista também pode ser um missionário de Deus? Tipo, fazendo a comparação de um missionário, de missionários que vêm ao mundo para chamar a nossa atenção para seguirmos no caminho certo. Tem alguma ligação? Tipo, todo artista pode também ser um missionário de Deus? Uma dessas pessoas? Resposta. Os artistas, como são chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, que seria fazer a arte mais voltada a situações humanas, mais animalizadas. Quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas na maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação, do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Bom, tivemos grandes sábios do mundo, como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, William Shakespeare, Cleópatra, Hipátia, dentre outras grandes personalidades e modelos que ajudaram a humanidade a evoluir rapidamente. Na pergunta 625, temos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Porque Cleópatra, Leonardo da Vinci, foram pessoas que ajudaram. Os artistas ajudam a gente a seguir, mas qual é o modelo mais perfeito, né? E a resposta seria Jesus, que é o tema do meu estudo de hoje. Então, ele mesmo fala, eu e o Pai somos um. Só que na Vinícius, Vinícius nos chama para uma atenção. Porque, tipo, a figura de Jesus é intraduzível. Não há pincel que seja capaz de reproduzi-lo. Jesus transcende a tudo que se conhece na Terra. Porque quem de nós consegue compreender Deus além do que já nos foi dito? E se Jesus diz que eu e o Pai somos um, então também não temos como compreender Jesus no todo.
Mas sabemos que Jesus é a doçura de uma criança, ao mesmo tempo profundamente sábio, humilde, justo e bom. É a profunda encarnação do amor. Porém, as imagens na qual costumamos vê-lo representado ressoam em nós a doçura, a bondade ou o amor? É isso que Vinícius pede para nos atentarmos. Ele fala, é artístico, não há dúvida, mas além de ser um realismo brutal e feroz, não é e não pode ser a expressão da verdade quanto ao mestre no transe da morte. Todas as vezes que apelamos para ele, não é um moribundo que se debate nos estertores da morte, a figura que se apresenta em nossa mente. Não é isso não é ele na cruz, ele sofrendo, que se apresenta na nossa mente quando pedimos por ajuda, apelamos para ele. A imagem que ali sempre se desenha e que ali trazemos gravada profundamente é a do Cristo redivivo, amorável, doce, plácido, sereno, irradiando vida e luz, graça e poder. Não é isso que a gente vê no nosso coração. Mas o que será que vem os que contemplam cravado na cruz? Diante do Cristo morto, os homens lamentam e se fazem juízes. Diante do Cristo vivo, acolher as impressões que a nosso respeito ele transmite, se reflete o juízo da soberana justiça. E eu acho que a gente prefere externalizar a nossa lamentação, internalizar nossos desejos de libertação, pois sabemos que para nos libertar, devemos passar por um processo árduo, trabalhoso e doído. Por isso que a gente externaliza, pinta, desenha, vê, quando tipo, olha para a cruz, já meio que vê Jesus faz uma assimilação. É uma assimilação da morte dele que foi ruim e preferimos ver isso do que ver ele já redivivo. Então, acho que preferimos externalizar a nossa lamentação, porque a gente sabe que para o interno da gente, que é o Cristo redivivo, que é o desejo da libertação, a gente não aguenta. A gente talvez não aguentamos, porém a gente não ia aguentar essa mudança. A gente iria achar que talvez ache que não consiga. Porém, a gente deve lembrar sempre que a evolução é gradativa, justamente porque Deus dá a cada um a cruz que se pode carregar naquele momento. Porque se a gente fosse parar para querer já evoluir lá para cima, é muita cruz, muito peso, e Deus sabe e dá a cada um a cruz que se pode carregar naquele momento. E, em compensação, ele nos dá o alívio através da arte e de seus missionários artísticos, até mesmo aos desencarnados em zonas umbralinas. Tem um capítulo chamado A Música Celeste, em Obras Póstumas de Allan Kardec. O compositor era um músico renomado, Gioacchino Rossini, não sei a pronúncia bem, mas ele diz que a harmonia é um sentido da alma que iremos desenvolver futuramente, que a música é a médium da harmonia, que nos eleva e nos instiga a evoluir. Pela música, o espírito faz soar no éter a harmonia que traz em si.
e ele revela que quando o grotesco e o obsceno forem varridos do planeta pelo belo e pelo bem, as músicas opostas a isso não mais terão ouvintes, valor ou reconhecimento. Com a frase do Rossini, no capítulo A Música Celeste, ele diz que a harmonia, a ciência e a virtude são os três pilares que em toda a sua plenitude se confundem e constituem a pureza. A primeira, a harmonia, o arrebata. A segunda, que é a ciência, o esclarece. E a terceira, que é a virtude, o eleva. Então, vamos nos concentrar para a prece, que eu peguei uma prece, né, dele, um artista também muito sensível. Então, vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Foi isso. É isso. Podemos, então, abrir nossos microfones. Quem quiser complementar, perguntar, questionar, fiquemos à vontade. O que eu entendi é que certas letras de música influenciam muito as pessoas irem para o lado errado também, né? Sim, ela até colocou isso, né? Uma atenção, muitas vezes, pela forma de dança, né? E acaba sendo vista como uma artista dançarina, sensualizando, e quando desencarna, fica naquele mundo espiritual, do jeito que vivia na Terra, encarnado, né? Nesse mundo espiritual. Exatamente. A Raquel até fez essa colocação, né? É a arte, como tudo na vida, como eu utilizo é que vai mostrar se vai surtir um bom efeito ou não. É tudo como é praticado. É. É o caminho do meio. Lembra, Regina? Que foi, Raquel? É o caminho do meio, tipo, você tem a ferramenta. Sim, o equilíbrio, Diga, Miriam. Lembra de um sonho que eu falei para você há muitos anos? Acho que você nem estava na casa. A gente fazia evangelização muitos anos atrás. E eu sei que eu estava dormindo, isso nunca tinha acontecido, e bateram na minha porta, eu levantei, aí ainda tinha minha porta, era de portinha, sabe que abria assim para a gente ver? Eu abri a portinha para olhar, o rapaz fez assim para mim. Aí eu passei pela porta, e ao passar pela porta, eu me dei conta, mas aí eu segui. E tinha um rapaz sentado na porta do centro, no meio-fio, pálido, sabe? Quase roxo. E ele não queria sair dali, e eles me chamaram para ver se eu conseguia convencê-lo que o centro tinha fechado para ele voltar outro dia. E aí eu peguei, olhei bem para ele, não lembro o que eu disse, eu abracei ele e cantei a música Amiga, Coisa para Se Guardar. Eu lembro que você contou essa situação, me lembro. Depois eu cantei uma do Chico Buarque, que também é muito bonita, que não me vem à mente agora. E aí ele aceitou
ir com aqueles moços, embora para sair dali, sabe? Então, são coisas, determinadas músicas que nos sensibilizam. Eu não sei qual era o problema dele, se era alguém que ele gostava muito, que não queria, ou queria se comunicar. Então, a letra mostrou para ele, né? A amiga é coisa para se guardar no peito, para que ele seguisse, para ele ficasse vibrando em cima daquelas emoções, para que ele entendesse o sentimento que doía tanto. Exatamente naquele slide, né? Quando o Cristo coloca eu e o Pai somos um só, na realidade o que ele está dizendo ali é que eu e o Pai, nós pensamos, comungamos da mesma maneira, né? Como eu estou comungando com você, né? De pensamento. Então, eu e a Regina, nesse momento, estamos ligados, né? Que é a questão da religião, é o religarem a Deus. Então, todos nós estamos conectados, né? Eu e o Pai somos um. Nesse sentido de fazer o bem, do amor e da caridade, né? E essa expressão artística, aí a gente vai valorar o que o artista ali está querendo passar. Muitas vezes ele passa a impressão para uma pessoa, mas a sua percepção é totalmente diferente, né? Até porque eu não sou conhecedor de arte. Isso pode ter alguma coisa muito bonita, mas não me passa aquela impressão do artista, porque naquele momento era o sentimento dele, ele estava vivendo uma determinada emoção, né? Então, eu não tenho facilidade para identificar. Eu identifico o que eu, naquele momento, estou percebendo. Mas eu achei interessante, o Sérgio e Raquel, quando a Raquel trouxe, que Vinícius coloca, aquela questão da representação do Cristo, né? Que a arte se utilizou de representar o Cristo sempre na dor. Né? Aqui, esse trecho do Vinícius, hein, Raquel? É muito interessante. A gente só tem ele crucificado, sangrando, coroa de espinho, né? Todo machucado. E, quando na realidade a gente devia representar esse Cristo externando o que ele ensinou, que é amar, né? E amando. Então, teria que ser ele ao lado das crianças, ele fazendo bem. E a gente tem muita essa coisa da cruz, né? São imagens assim, bem terríveis. Até esse último filme aí sobre a vida de Cristo, eu não queria nem ver, porque era tanto sangue. A gente sabe que tudo aquilo aconteceu, mas é uma representação que dói. Mas ele coloca que a gente, de repente, se prende a isso, foi isso que eu entendi, Raquel, porque a gente não quer, a gente acha que não tem condição ou que não mereça estar assim, com a visão desse Cristo mais belo. Não foi isso que você quis dizer? Quer dizer, Vinícius quis dizer? Isso. Tipo, a gente não quer mudar. O Cristo redivivo é uma transformação. A morte é uma transformação. Nada se perde, tudo se transforma. Então, temos ele redivivo em nosso coração e no nosso interno. Porém, a gente externaliza ele morto, que ainda não houve a transformação. Seria uma forma de eu ter que assumir esse compromisso, né? Isso. E esse compromisso, ele dói. Ele dói, ele assusta. Então, a gente prefere ficar se lamentando. Eu entendi que a questão de Vinícius, quando ele coloca o Cristo morto, a nós faz com que nós nos sintamos juízes. Então, nós estamos ali condenando o Cristo, né? Os que julgamos o Cristo que deve ser morto na cruz. E quando a gente vê o Cristo vivo, é o contrário, é Ele que nos julga, é Ele que nos olha, é Ele que vê o que está dentro de nós e aí requer a transformação. Então, veja aí, um grande questionamento, né? Quer dizer, você vê o Cristo morto e o Cristo vivo no sentido de você sair dessa atitude de julgar para ser julgado, não simplesmente o ser julgado, mas de transformação, isso que a Raquel coloca, né? Você está se expondo, né? De transformação interna, porque aí quando eu vejo o Cristo vivo, eu vou ver que eu preciso mudar, que eu preciso me transformar, né? E também, Raquel, achei muito interessante quando você traz Rossini lá no Obras Póstumas, me parece, que diz que nós vamos ter momentos
em que a arte vai expressar só o belo, né? Porque a gente está com um momento assim, meio tenebroso na arte, né? Sim, Como a Emmanuel também fala. a sexualidade, né? Tudo muito sensual, muito profano. E quando Rossini diz que nós vamos viver, quando evoluirmos, esse momento mais belo, né? Diga. No meu outro estudo, Emmanuel havia falado que no estudo de amor e paixão, Emmanuel falou que o amor iria passar por a gente iria passar por um processo de supersexualização. Então, mas que isso seria um processo para aperfeiçoamento do amor, futuramente. É um processo também de evolução. A gente passa justamente por esse sexo eros na interpretação do amor, né? A gente fica no eros durante um bom tempo, depois a gente transmuta para esse feelings, né? Que seria a parte do amor do cuidar, né? Que a gente chama do amor da mãe com o filho, né? E futuramente, quando a gente se evolui um pouco mais, a gente fala para esse amor up, ou seja, o amor mais redivivo, esse amor a todos, né? Que a gente já experienciou o eros, a gente já experienciou o feelings, e agora a gente está nesse amor que é pelas pessoas. Isso aí todos passam por esse processo.